Nós estamos aí no mês da família, então todos os domingos nós temos falado sobre isso. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, falando sobre a família, mas eu gostaria de convidar vocês para a gente ampliar um pouquinho essa visão. A gente vai acrescentar mais um elemento para essa reflexão e nós vamos falar um pouco também sobre a igreja como uma família em Cristo, né? Através de Jesus, nós somos recebidos na família de Deus. E por isso, nós chamamos uns aos outros como irmãos, e nós chamamos a Deus de Pai, né? Então, tudo que nós veremos aqui hoje, eu gostaria que você aplicasse esses ensinamentos tanto à sua família terrena, à sua casa, quanto à sua família celestial, ou seja, os irmãos aqui da igreja. Bem? E o foco da nossa mensagem hoje, ela vai ser a oração. É na oração que nós abrimos o nosso coração diante de Deus. É na oração que nós apresentamos para Ele as nossas petições. É na oração que nós rendemos graças ao Senhor, que nós oferecemos a Ele louvor. É também na oração que nós o adoramos. E nós, em oração, nos colocamos totalmente na dependência dEle, através da Sua presença. A oração, ela é uma das práticas mais importantes da vida cristã. E é por isso que nós somos não apenas aconselhados, mas nós somos ordenados por Deus a fazer isso todos os dias. E também é por isso que a Bíblia diz claramente, orai sem cessar. Mas será que a gente tem feito isso da maneira certa? A gente ora da maneira correta? Ou será que existe um jeito errado de orar? Ou talvez errado seja apenas não orar, né? Jesus, ele disse ali, quando orarem não seja como os hipócritas. Então isso por si só quer dizer que existe uma maneira talvez não certa de fazermos isso. Um bom começo para entender a questão da oração é que a oração ela não deve ser apenas um momento de pedir algo para Deus. A oração ela é também, acima de tudo, um momento de relacionamento com Deus. Então nós não apenas pedimos, mas nós aproveitamos esse momento de oração para nos relacionarmos com Deus. É importante que a gente tenha prazer nesse relacionamento, prazer em estar na presença de Deus. Isso demonstra que nós estamos interessados em quem Deus é e não apenas naquilo que Ele pode fazer por nós. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje, olhando para o que Jesus nos ensinou, naquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Nós vamos usar essa oração que Jesus deixou como um modelo para entender algo que é certamente um dos grandes paradoxos da vida cristã, né? O que é um paradoxo? É aquilo que aparentemente é uma contradição, mas que quando a gente olha profundamente aquilo faz sentido. E qual é o paradoxo da oração? Se Deus já sabe de tudo que nós precisamos, e a vontade dEle prevalece sobre todas as outras coisas, então por que nós devemos orar? E mais, por que é que nós devemos orar com fé, se Ele já sabe se Ele vai fazer o que Ele quer? E a resposta para isso ela começa a aparecer quando nós entendemos pelo menos 3 verdades sobre a oração. A primeira é, a oração ela não informa Deus, ela honra Deus. Antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele sabe até aquilo que nós nem conseguimos expressar. Por isso a oração ela não é um relatório, a oração ela é comunhão. Segundo, a oração ela não muda a vontade de Deus. Ela alinha o nosso coração ao coração de Deus. Então, a oração ela não é uma tentativa de convencer a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Ao contrário, ela é o caminho da nossa rendição à vontade de Deus. Não são os planos de Deus que se ajustam aos nossos caprichos. O nosso coração é que se molda à vontade dEle. Afinal de contas, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quem precisa ser transformado somos nós. E terceiro, Deus é soberano. E Ele escolheu agir através da oração do seu povo. E aqui entra algo extraordinário. É por isso que nós devemos orar com fé e com confiança. A oração ela não muda os planos de Deus, ela faz parte dos planos de Deus. No fim, orar é sobre obediência e relacionamento. Então, como filhos que nós somos e que querem aprender a se relacionar com Deus, com o nosso Pai, nós chegamos à pergunta central da mensagem de hoje, que é: como
devemos orar. Jesus, ele nos deixou uma instrução bastante clara sobre o assunto. Mas o problema é que nós conhecemos esse texto de cor, a gente sabe ele de frente para trás, de trás para frente, e às vezes a gente passa por ele meio que no automático, né? A gente repete essas palavras sem refletir, sem pensar na profundidade daqueles ensinamentos. Então eu te convido para a gente olhar de novo para Mateus 6, dos versículos 5 ao 13. Mateus 6, a partir do verso 5, nós encontramos ali a oração do Pai Nosso. Então o texto ali vai dizer o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para que sejam vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sempre depois de lermos um texto bíblico e entrarmos numa pregação, a gente faz uma oração. Mas nesse caso a gente já leu e orou ao mesmo tempo. Mas ainda assim nós podemos pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento e que o Espírito Santo do Senhor transforme a nossa vida e aquilo que nós vamos aprender hoje seja capaz de mudar o nosso interior, o nosso coração, e que essa seja uma semente que crie raiz na nossa vida e nos transforme e nos molde à vontade do Pai, no nome de Jesus. Amém? A oração do Pai Nosso, ela faz parte daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. E ali nós encontramos os ensinamentos sobre oração, tanto os ensinamentos de como não orar, como os ensinamentos de como orar. Agora, atenção, esses ensinamentos que foram deixados para nós, eles foram deixados pelo próprio Deus encarnado. Aquele que conhece o coração humano, que sonda as nossas intenções. Ele que conhece as fraquezas e todas as nossas necessidades. Aquele que sempre andou em plena harmonia com a vontade do Pai. É Ele que está nos ensinando a orar, de modo que a nossa vida também esteja alinhada com a vontade de Deus. É o próprio Criador, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, está ensinando diretamente à criatura como nós devemos viver diante de Deus. Isso é basicamente o fabricante nos dando um manual de instruções. E é por isso que nós não devemos tratar essa oração como uma simples fórmula, como algo que a gente repete como palavras que são decoradas, que são apenas repetidas, sem nenhum entendimento. A oração do Pai Nosso, ela não são palavras mágicas, elas são ensinamentos. E o que a gente faz com ensinamentos? A gente estuda. Então, vamos dar uma olhada com bastante cuidado naquilo que Jesus nos ensinou. E presta atenção que ele começa nos dizendo, então, o que não fazer. Então, ele começa lá o seguinte, quando Jesus diz: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que não gostam de orar para ser vistos pelos outros. Perdão, que gostam de orar para ser vistos pelos outros. É importante a gente dizer aqui que Jesus não está fazendo uma crítica à oração pública em si. O próprio Jesus orou publicamente, os discípulos fizeram isso várias vezes, a igreja primitiva orava publicamente. O problema está na intenção do coração. Em Mateus 6, Jesus trata de três, na verdade começando no 5, durante o Sermão do Monte, indo para o 6, Jesus trata de três importantes práticas espirituais daquele tempo. Se a gente olhar alguns versículos antes, Jesus começa falando sobre a questão das esmolas. Então ele vai para o ensino da oração do Pai Nosso, e depois na sequência ele começa a falar sobre o jejum. Nos três casos a gente encontra um padrão. Jesus começa dizendo assim, ó, quando fizerem, ou seja, quando derem esmola, quando orarem, quando jejuarem,
em nenhum dos casos ele começa dizendo, se fizerem. Isso quer dizer que a oração constante, o jejum e a ajuda aos necessitados é algo que se espera do povo de Deus. Mas nesses 3 casos, embora sejam coisas importantes e esperadas por nós, ele também faz um alerta. Nós não devemos fazer disso um teatro. Não devemos transformar as disciplinas espirituais em uma religiosidade vazia. A gente não deve apenas fazer isso buscando uma imagem de piedoso diante da comunidade. Seria mais ou menos como se a gente estivesse dizendo assim, ó, que bom que Jesus anda comigo, entende? Essa é a intenção por trás desses atos, quando nós apenas fazemos para sermos vistos. Jesus deixa claro que, quando o alvo é o reconhecimento humano, nós já recebemos toda a recompensa que poderia vir daqueles atos. E é por isso que ele diz assim, ó, mas ao orar, e agora ele começa a nos ensinar como orar, entra no seu quarto e fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Isso não significa que a oração feita aqui na igreja, de maneira coletiva, tenha menos valor. Não é isso. Também não significa que a oração pública esteja errada. Significa que a oração não pode ser usada como vitrine religiosa. Jesus está confrontando a oração feita para impressionar. Nós não oramos para parecer espirituais, mas oramos para demonstrar que dependemos de Deus. E é nesse lugar de sinceridade, de dependência, que a verdadeira oração acontece. A oração, ela também deve ser, além de verdadeira, simples. Veja o que ele diz na sequência. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus não está aqui condenando a persistência na oração. Às vezes, nós estamos com o coração aflito, às vezes nós estamos necessitados e a gente ora, e a gente insiste, a gente persiste. E está certo, não é isso que Jesus está condenando. Não é simplesmente repetir alguma vez na oração o que está errado. O que Jesus condena são as vãs repetições. O que é uma vã repetição? São aqueles atos religiosos mecânicos. Aquelas coisas que a boca fala, mas que a mente e o coração estão longe, desligados, não conectados com aquilo. E olha a ironia. O que a gente mais faz com o Pai Nosso? Exatamente o oposto daquilo que Jesus ensinou. Esse talvez seja o texto bíblico mais conhecido e o mais utilizado da maneira absolutamente contrária à forma como Jesus ensinou. E quer dizer então que a gente não deve orar o Pai Nosso, já que a gente não pode simplesmente repetir? Nós devemos orar o Pai Nosso, é claro que sim. Ela foi nos deixada por Deus como um modelo e como direção. O ponto é, nós devemos orar de maneira verdadeira e sincera, compreendendo o significado e não apenas repetindo como se elas fossem palavras mágicas. Nós não devemos fazer isso esperando que nós entendemos uma fórmula capaz de mover a mão de Deus e obrigá-lo a fazer uma coisa como se isso fosse uma receita infalível, como se fosse uma oração que tem um poder em si só. Se a gente compreender o real significado dela, essa oração sempre terá o poder de cumprir o seu próprio propósito. E qual é o propósito da oração? É glorificar a Deus e fazer com que a nossa vontade se submeta à vontade dEle. E para isso, nós precisamos então orar do jeito certo. Então, depois de dizer como não fazer, Jesus começa a nos dar a direção correta para chegarmos à vontade do Pai. E aí ele diz assim, ó, portanto, orem assim. Pai nosso que estais no céu. Irmãos, só este pedaço do versículo aqui daria um sermão inteiro de tão profundo, de tão complexo que isso é. O próprio uso da palavra Pai já representa uma mudança total de direção do que a gente via na Bíblia anteriormente. E nós passamos por isso, nós passamos a usar o termo Pai com uma naturalidade, como se isso fosse algo tão simples, mas não é. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo Pai, Ele está nos introduzindo a um nível de relacionamento com Deus, que sem a revelação do próprio Cristo, nós jamais teríamos conhecido. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai, como Pai de um povo, Pai da nação de Israel. Nunca de forma individual. Você pode buscar na memória, você pode ler aí o Antigo Testamento inteiro. Você não vai encontrar nem mesmo entre os grandes homens de Deus, nenhum deles teve a ousadia de, numa oração pessoal, chamar Deus de Pai, de forma íntima, pessoal. Mas agora, em Cristo, nós recebemos acesso direto ao trono de Deus. O Filho nos ensina a chamar Deus de Pai, de uma maneira íntima e pessoal. E isso muda tudo. Por meio de Jesus, nós recebemos o privilégio da adoção.
Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele não está apenas nos ensinando uma forma bonita de orar. Ele está revelando um acesso que foi aberto através da sua própria obra. Mas a gente precisa lembrar que essa intimidade que nos foi proporcionada, ela teve um preço. O nosso Senhor morreu para que nós pudéssemos ser recebidos como filhos. Por isso, essa intimidade com Deus como Pai não pode ser algo trivial, não pode ser algo que nós passamos por isso de uma maneira simples e automática, porque ela custou a vida de Cristo. Quando você ora chamando Deus de Pai, você está exercendo um privilégio que foi comprado com sangue. E Jesus pagou esse preço para que todos aqueles que nele creem tenham direito à vida eterna. E é por isso que a oração continua, e ela traz mais uma outra palavra que nós veremos que é Pai Nosso. E isso também é muito significativo. Lembre-se que Jesus havia acabado de ensinar, se a gente pegar no começo do texto, ele havia dito o seguinte: olha, entre no seu quarto, feche a porta, e seu pai que vem em secreto vai te ouvir. Mas mesmo em secreto, ele não nos ensina a orar, Pai meu. Ele nos ensina a orar, Pai Nosso. Por quê? Se eu estou sozinho. Porque quando a gente se torna filho, ele nos insere em um corpo, cujo cabeça é Cristo. E nós então fazemos parte de uma família. Nós somos unidos a um povo, ligados uns aos outros na comunhão dos santos. Isso é o que nós chamamos de igreja. Isso significa que até a nossa oração pessoal, ela precisa ter uma essência coletiva. Porque o Pai é nosso. Nós podemos, é claro, nas nossas orações, fazer pedidos por nossas necessidades pessoais. A gente pode orar pelo nosso trabalho, a gente pode orar por provisão, a gente pode orar por direção de Deus, tudo isso é legítimo e nós devemos fazer. Mas a oração cristã, ela não pode ser egoísta e fechada em si mesma. Se você ora pelo seu trabalho, se você ora por provisão, por prosperidade, se você olha pela bênção de Deus, a questão não é se Deus pode fazer. A questão é, para que eu estou buscando isso? Os recursos, eles serão apenas para você gastar nos seus próprios deleites, ou eles serão administrados para a glória de Deus? Eles serão usados no cuidado com a igreja, no serviço com os irmãos, no avanço do reino. Entende? Quando a bênção é para você, ela precisa ter um significado coletivo. O Pai é nosso. E tudo aquilo que Ele faz por você, ou tudo aquilo que Ele faz por mim, deve nos conduzir ao fortalecimento do corpo de Cristo. Deve nos conduzir ao avanço do reino e, por consequência, à glória do nome do Senhor. Mas agora, preste atenção no que vem em sequência. Ele diz assim, ó, que estás nos céus. Isso aqui é importante porque a oração cristã, ela não transforma a intimidade em irreverência. Deus é Pai, Ele nos acolhe e nos recebe como filhos, mas Ele continua sendo Deus. Infelizmente, a gente vê muito comportamento que às vezes diz o contrário, parece que está tratando Deus como um amiguinho. Ele é Pai, Ele nos ama, Ele nos acolheu, mas Ele continua sendo Deus. Quando Jesus diz que está nos céus, Ele não está colocando Deus distante, de uma forma que diz, olha, está longe de você, não pode te ouvir. Mas Ele está querendo dizer o seguinte, Deus está no seu trono, na sua majestade, no local onde Ele governa sobre todas as coisas. O Deus a quem nós chamamos de Pai, e a quem nós podemos nos achegar com confiança e com liberdade, Ele é o mesmo Senhor que reina sobre todo o universo. Então, de um lado, nós não oramos como estranhos, nós somos filhos. Por outro lado, nós não oramos com irreverência ou com levianidade. Ele é Pai, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Criador de todas as coisas. Isso aqui nos ensina algo que é importante para a prática da nossa vida em família. O amor, ele não elimina a autoridade. Pais e mães, eles devem amar seus filhos, eles devem se alegar com seus filhos, eles devem colher, cuidar, mas continua tendo a responsabilidade de conduzi-los no temor do Senhor. E a mesma coisa quanto aos filhos. A honra e o respeito aos pais não são opcionais. É uma ordem de Deus.
Mesmo que você tenha a felicidade, o privilégio de ter um pai e a mãe que você considere um amigo, respeito. Ele continua sendo pai e continua sendo mãe. E na igreja, esse mesmo princípio ele se aplica. O pastor, assim como todos nós, ele é um irmão em Cristo, porque ele também é filho de Deus. Mas ele recebeu do próprio Deus a incumbência, a responsabilidade de conduzir esse rebanho. Então nós, como ovelhas deste aprisco, nós devemos demonstrar o quê? Em amor, uma submissão santa. Claro que dentro dos limites estabelecidos na Escritura, mas lembrando que a Escritura ela é a vontade revelada do Pai que está no céu e governa sobre todas as coisas. E se Ele governa sobre todas as coisas, é óbvio que especialmente Ele tem que governar a sua igreja. Só depois de nós entendermos este contexto, é que nós podemos dizer, santificado seja o seu nome. E este é o primeiro pedido que aparece nessa oração. Observe que esse primeiro pedido ele não é focado nas nossas necessidades, mas ele é focado na glória de Deus. Mas a pergunta é, como é que eu posso santificar aquele que já é totalmente santo? Certamente isso não significa dizer que nós podemos tornar Deus mais santo do que Ele é. Deus é absolutamente santo, Deus é totalmente santo. Então, quando nós oramos assim, não estamos acrescentando santidade ao nome de Deus. Nós estamos pedindo que esse nome seja reconhecido como santo, honrado como santo e tratado como santo. Esta petição sozinha, ela já corrigiria muitas coisas em nós. Porque a oração, ela não é um instrumento para tentar colocar Deus a nosso serviço. Ela é o lugar onde o nosso coração aprende a se curvar diante da santidade de Deus. Então não cabe ao homem tentar governar Deus. Palavras como eu decreto, eu determino, isso não deve fazer parte da nossa oração, porque Ele é soberano. E se o nome dEle é santo, então a nossa oração precisa ser marcada por reverência, por temor e por adoração. Na sequência, depois que nós entendemos sobre o que é santificar o nome de Deus, Jesus nos ensina um motivo disso, que é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E mais uma vez, a oração não é para nós, ela é voltada para Ele, venha o teu reino. Essa petição, ela é um clamor para que o governo de Deus se manifeste plenamente aqui na terra. É claro que quando Jesus entrou na história, esse reino já se manifestou de alguma forma. E em todo lugar onde o evangelho avança, onde as pessoas aceitam a Jesus e onde a palavra de Deus é obedecida, como foi feito ontem naquele trabalho evangelístico, a gente pode enxergar sinais desse reino. Mas essa petição, ela também olha para o futuro, para aquele dia em que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. No dia em que vai chegar aquele reino, onde não apenas o rei usa a coroa, mas todos nós também vamos receber a nossa, que é a coroa da vida eterna. Esse é o reino que nós devemos pedir para chegar. E na sequência, Jesus diz o seguinte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Das petições feitas aqui, essa talvez seja para nós, da nossa parte, uma das mais profundas. Quando nós dissemos, seja feita a tua vontade, como Jesus ensinou, nós estamos replicando com autorização daquele que é a palavra, porque Jesus é o verbo que criou todas as coisas. Nós estamos replicando com a autorização dele a ordem de trazer à existência esse reino. E nós sabemos que a sua palavra tem poder e que ela sempre se cumpre. Isso traz para nós esperança, porque sabe o que mais ele falou? Que um dia ele voltará e que nós vamos morar com ele para sempre. Então nós podemos dizer, Maranata, seja feita a sua vontade. Então essa oração nos enche de esperança. Ela nos humilha, nos coloca no nosso lugar, mas ela nos enche de esperança, de que um dia Ele vai cumprir exatamente tudo aquilo que Ele nos prometeu. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos lembrar o quão difícil é orar pedindo isso. Porque é fácil para a gente pedir para Deus, seja feita a sua vontade, quando a vontade dEle coincide com a nossa. Agora, quando a vontade dEle exigir renúncia, quando a vontade dEle exigir que a gente abra mão das nossas próprias vontades, aí vai demandar da gente submissão, e aí talvez não seja tão fácil assim a gente dizer, seja feita a sua vontade.
Mas esse é o caminho da oração cristã. Deus não apenas nos mandou orar para que a vontade dele aconteça. Ele nos dá o privilégio de participar disso. Porque olha a sequência da oração, ela diz assim, ó, que ela seja feita assim na terra como nos céus. Vamos começar atrás para frente. No céu, os anjos e os seres celestiais, eles servem a Deus continuamente, em perfeita harmonia, em perfeita adoração, em perfeita alegria. No céu não tem questionamento, não tem rebeldia. Lá a vontade de Deus, ela é o prazer de todos aqueles que habitam na sua presença. E é por isso que Jesus nos ensina a buscar isso para a nossa realidade aqui na terra. Então, quando nós estamos pedindo nessa oração, que a vontade dele seja feita aqui na terra, quer dizer que nós, assim como os seres celestiais, temos que participar disso, para que essa vontade aconteça. Então, nós estamos pedindo para que o futuro, porque um dia nós também estaremos diante dele, e lá nós faremos isso de maneira completa. Nós estamos pedindo para que este futuro comece a invadir o nosso presente. E que, mesmo de maneira imperfeita, porque nós somos falhos e nós temos limitações, a gente possa começar a viver aqui e agora, é a realidade que um dia nós viveremos por toda a eternidade, que é de uma obediência total e absoluta ao nosso Deus. Mas a gente passa por esse seja feita a sua vontade, sem prestar atenção em um detalhe, que ele é importante. Quem disse isso, quem nos ensinou a dizer seja feita a sua vontade foi Jesus, certo? E ele não ensinou isso como uma simples teologia. Para Jesus não era uma teoria vazia. Ele viveu essa submissão até as últimas consequências. O mesmo Jesus que, nessa oração do Sermão do Monte, disse, seja feita a sua vontade, algum tempo depois estava prostrado lá no Getsemane, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E nós sabemos qual era o cálice que Cristo tinha que beber. E nós sabemos o quanto esse cálice era amargo. Aquele que nunca pecou, carregou sobre si o pecado de todos nós. Este era o cálice que ele teve que beber. O Cordeiro perfeito, santo, sem mancha, sem pecado, pregado naquela cruz, levou sobre si a culpa e a vergonha da nossa rebelião. Foi esse Jesus que nos ensinou a dizer, seja feita a sua vontade. Isso nos mostra que às vezes a vontade de Deus vai doer, às vezes não vai ser fácil de fazer. Ainda assim, o chamado do Evangelho é para que nós nos curvemos diante do Pai e digamos com confiança, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E podemos esperar que Ele vai nos dar força para isso. Agora, percebe o nível de coragem e de temor que nós precisamos ter para fazer essa oração, para fazer esse pedido para Deus? Que Deus nos livre de fazer isso de maneira leviana e que o Espírito Santo nos dê força para usar essas palavras de fato, de uma maneira real, que possam refletir a vontade dele nas nossas vidas. Só depois de alinhar o nosso coração com a glória, o reino e a vontade de Deus, Jesus começa então a permitir que nós olhemos para as nossas próprias necessidades. E aí vem o primeiro pedido para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe que Jesus formula esse pedido mais uma vez de maneira coletiva. O pão nosso. Nenhum pão que caiu na sua mesa ou na minha mesa é apenas seu ou apenas meu. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis e mais confrontadoras desta passagem. Ao dizermos pão nosso, nós estamos reconhecendo que a nossa provisão, ela está ligada à provisão dos nossos irmãos. Isso não é de maneira nenhuma um incentivo à preguiça, não é para que eu não faça nada e espere que meu irmão faça por mim. Isso também não é um ensinamento contra a prudência, o planejamento ou a responsabilidade financeira. O que Jesus está combatendo aqui é o egoísmo e a ilusão de autossuficiência. Se nós trabalhamos e temos um salário, é porque Deus nos deu saúde, nos deu fôlego de vida e nos deu a oportunidade de termos isso. A fonte não é o nosso braço, a fonte não é a nossa capacidade, a fonte é o Senhor. Então, nós podemos descansar em Deus, sabendo que a nossa provisão não depende apenas da nossa produtividade, mas da fidelidade do nosso Pai. Quanta gente, e aí isso é muito refletido nas famílias, muitas famílias enfrentam nisso um problema, de pais e mães, pessoas que trabalham muito,
muitas horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, e abrem mão de passar tempo com os filhos, o marido com a esposa com o marido, abrem mão de passar tempo com a igreja, abrem mão até de passar tempo com o Senhor. E aí, quando a família vem cobrar, vem pedir um pouco desse tempo, a resposta é o seguinte: olha, mas é esse trabalho que coloca comida na mesa, olha, é esse trabalho que paga pela sua escola. E a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Não é o seu trabalho que sustenta a sua casa. É Deus quem provê. O trabalho é o meio que ele usa, mas a fonte é Deus. Nós fomos ensinados a pedir o pão para hoje. E isso exige o que de nós? Fé. Para que amanhã ele vai fazer o mesmo. E agora vem um ponto crucial dessa oração. E eu queria que você prestasse atenção aqui em cada palavra do que Jesus vai dizer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu sei que a maioria de nós, se não todos, repete essa oração aqui desde que é pequenininho, né? Desde a infância. Mas ela está repleta de declarações que, se a gente compreendesse bem, a gente entenderia que elas exigem muita coragem para serem ditas diante de Deus. Essa petição aqui, talvez seja a que mais exige coragem de nós. O assunto do perdão, ele é tão sério e central neste ensinamento de Jesus, que ele é o único que logo após terminar essa oração, Jesus volta nele para reforçar e para reafirmar esse ensinamento. A oração do Pai Nosso, ela termina no versículo 13, e aí nos versículos 14 e 15, Jesus vai dizer o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Está vendo como ele volta nesse mesmo assunto, como ele reafirma esse ponto? Quando nós dizemos: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo as dos meus irmãos, seria o mesmo que dizer o seguinte: Pai, usa comigo a mesma medida que eu uso com o meu próximo. Se eu não perdoar, não me perdoa também não. Quanta coragem exige de nós chegarmos diante de Deus e falar isso. Quantas vezes, sem nos dar conta do que nós estamos pedindo, a gente simplesmente fala isso diante de Deus. O verbo traduzido aqui como perdoar, para o português, ele tem um significado amplo, que quer dizer deixar ir, enviar para longe, liberar totalmente. Então, perdoar a ofensa de um irmão é exatamente isso, é declarar o cancelamento da dívida. É o que Jesus fez com a gente, é deixar ir, é encerrar o assunto. Imaginou como seriam os lares se a gente fosse transformado e pudesse viver dessa maneira? Cada vez que tivesse um desentendimento e que a gente resolvesse aquela questão, a gente perdoasse e deixasse ir, encerrasse o assunto. É claro que existem feridas que são profundas demais, e Deus sabe disso. Algumas cicatrizes, elas vêm de conflitos que foram mal resolvidos. Outras, elas vêm de relações que foram dolorosas e algumas delas até abusivas. Muitas delas marcadas pelo pecado. E é por isso que nós vemos filhos que carregam mágoas profundas. E é por isso que nós vemos pais que nutrem, talvez, uma grande decepção com seus filhos, com a família. Mas mesmo diante dessas dores, Deus manda liberar perdão. Não é uma escolha, é um mandamento, uma ordenança de Deus. E quando nós obedecemos, o amor dele nos transforma. Entenda isso aqui, ó. Deus, ele é o Pai perfeito. A experiência que nós temos com os nossos pais, sejam elas boas ou ruins, não define quem Deus é. O relacionamento com Deus, ele está em outro nível. É nos braços do Pai Celestial que a nossa vida é totalmente preenchida e que a palavra filho ganha um novo significado. E é sustentado nessa esperança que, apesar de qualquer situação, seja ela qual for, nós podemos liberar perdão e saber que o Pai vai transformar as nossas vidas e vai curar todas as feridas. Mas isso, além de ser feito na família, é também uma condição inegociável para a igreja, que é a nossa família em Cristo. Nós somos chamados para viver em comunidade. O lema da nossa igreja, que o pastor muito bem estabeleceu para esse ano, reflete perfeitamente essa realidade, que é vivendo no caminho do céu. Comunhão, excelência e unidade.
Não existe comunhão real sem o perdão mútuo. Todos nós temos que pedir perdão por alguma coisa e todos nós temos que perdoar alguém. E também não existe unidade se as dívidas não forem realmente esquecidas e deixadas no passado. É claro que se a gente for olhar pela nossa condição humana, nós não temos força para perdoar assim, nós não somos capazes de fazer isso. A nossa carne, ela clama por justiça. E eu diria para você até que às vezes a gente clama por vingança mesmo, para falar o português claro. É por isso que nós precisamos nos prostrar diante do Pai e reconhecer a nossa total dependência do Espírito Santo. É a graça de Deus em nós que nos capacita a cumprir este mandamento, este requisito que é inegociável das Escrituras. Perdoar para sermos perdoados. Isso nos leva à petição final dessa oração. E ela trata diretamente da nossa fragilidade espiritual. Parece até que Jesus sabe de todas as coisas, né? Logo após nós entendermos que nós somos fracos, ele vem e fala do quê? Da nossa fragilidade. E ela fala da nossa luta diária contra o pecado. Ele diz assim, ó, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós temos mais um paradoxo, mais uma coisa que parece contraditória. Se a gente olhar para a carta de Tiago, em Tiago 1, versículo 2, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Se a gente continuar lendo o primeiro capítulo de Tiago e chegar no versículo 12, ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Se nós devemos nos alegrar nas provações, já que elas produzem perseverança e, portanto, nós seremos bem-aventurados. Por que é que Jesus nos manda orar pedindo para não sermos colocados nessa situação? A resposta é simples, mas ela é profundamente humilhante para o nosso orgulho. É porque nós somos fracos. Pedir para não ser introduzido na provação é um ato de profunda humildade de quem reconhece a sua própria fraqueza. Mas se a provação vier, e eu preciso te dizer que ela vai vir, então nós devemos nos alegrar. Não porque nós confiamos na nossa própria força, mas porque Cristo prometeu o seguinte, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não passará pela prova sozinho. É no meio da prova que o Pai sustenta os seus filhos para que eles não cedam à tentação e não caiam no pecado que os separa dele. Irmãos, precisamos lembrar que essa comunhão com Deus, ela custou um alto preço. Lembra? Foi através do sacrifício de Cristo que nós herdamos o direito de chamar Deus de Pai. Quando Jesus bradou lá na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e então ele expirou, a Bíblia diz que o céu se escureceu e houve trevas em pleno dia. Então, por isso, todas as manhãs, quando o sol nascer de novo, você precisa lembrar que um dia ele escureceu, porque o Filho de Deus se colocou naquela cruz para que a luz da salvação pudesse brilhar sobre você. O sol se apagou para que você pudesse se tornar filho. E assim como o sol se põe todos os dias e o sol nasce todos os dias você deve se colocar diante de Deus, reconhecer a sua total dependência de Deus e clamar, Pai, cuida de mim hoje. É isso que Ele nos ensina. Quero pedir para você curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração a Deus. Falar com o Pai e pedir que tudo aquilo que nós aprendemos hoje faça parte das nossas orações diárias e que Ele nos faça lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos e que isso seja como uma semente que dê fruto nos nossos corações. Pai nosso que governa sobre todas as coisas e cuida de nós em cada detalhe hoje e sempre, nós reconhecemos a nossa total dependência da Tua graça e da Tua misericórdia. Transforma a nossa natureza para que sejamos capazes de transbordar a mesma graça que recebemos, perdoando aqueles que nos ofendem. Guarda-nos, Senhor, para que não pequemos contra Ti. Que a generosidade e o amor transbordem em nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, partilhar o pão que o Senhor nos dá a cada dia, para demonstrar que vivemos em comunhão e que somos membros de um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Que a nossa vontade, meu Deus, seja fazer a vontade do Pai. Que as nossas vidas sejam dedicadas a cumprir a missão que o Senhor Jesus nos ordenou, que é falar desse Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crer tenha os seus pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz, e então sejam salvos.
pois assim é que seu nome será santificado. Nós te adoramos, te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.